Muitas pessoas entendem ou pensam que o vazio é uma coisa ruim, né? E aparentemente, quando a gente está passando por ele não é agradável mesmo de passar. Mas o vazio, ele é algo que nos direciona. Então, quando você sabe qual é a sua fome, né? O que vai preencher esse vazio, você consegue ter uma direção da sua vida. Porque nem todo mundo tem a mesma fome, né? A gente acredita que quando a gente está passando por alguma coisa, que todo mundo tem aquela mesma necessidade que a gente, mas não é verdade. Então, a nossa fome, aquele vazio, nos dá sinais de qual é o caminho que a gente precisa seguir em busca daquilo que vai saciar a sua fome, nutrir a sua alma. Então, sempre pensar com bons olhos para as coisas faz com que a gente caminhe uma vida mais leve, não necessariamente fácil, né? Uma vida fácil, às vezes, algumas pessoas passam por desafios bem difíceis mesmo. Para alguns, cada caso é um caso, cada ser é único, cada um tem a sua vida, cada um traz para essa vida aquilo que precisa, né, para resolver os seus processos kármicos, para fazer as suas missões, porque muitas pessoas acreditam que missão é uma coisa, que tudo é bonito. Muito pelo contrário, muitas missões são mais difíceis do que o próprio karma. Tá? Então, muitas pessoas vêm em missão, em processos missionários. Missão com o filho, missão com o marido, missão com a comunidade, missão com a sociedade, missão com a espiritualidade, né? Que é o meu caso, e muitos aqui também. Então, cada missão, às vezes, ela é mais desafiadora e mais difícil do que o próprio karma. O karma tem algo a ver com você, algo que você pode resolver. E aí tem gente que fala, mas é meu karma, é um problema que eu tenho para resolver e karma é uma coisa ruim. Não, karma não é um castigo, na verdade, karma é aquilo que eu trago para evoluir, né? Então, em algum momento, eu ou a minha ancestralidade vivi questões que por não saber, por fazer errado, por ignorância, por maldade, eu fiz coisas que não foram legais, né, que atrasam a minha evolução. Então eu trago aquilo para reparação e esta reparação é uma equalização, né? Então é para zerar, né, para fechar a conta e então eu seguir mais leve. E eu mesmo trago isso, eu escolho trazer isso para a resolução para que eu possa caminhar leve e livre. Então, o karma, ele foi feito para ser resolvido. Né? Então tem gente que acha que karma é uma coisa que eu tenho que carregar para toda a eternidade, me punir infinitamente. Muitas pessoas, muitas culturas acabaram trazendo essa ideia, né, ou algumas religiões acabaram trazendo essa ideia de que você errou e agora a culpa é sua e você precisa carregar por toda a eternidade essa culpa. Isso não é justo, né? Isso não é o Deus, né? Deus é justo. Então, em algum momento, isso equaliza, zera, né? Fecha essa conta e a gente, então, segue o nosso caminhar com a nossa transformação, com os nossos aprendizados. E isso faz com que a gente, então, entenda que quanto antes eu aprendo, antes eu resolvo esse processo. E o aprendizado passa por viver aquilo que eu trouxe, escolhi vivenciar para equalizar. Né? Então, resistir aos desafios faz com que você demore mais para sair do problema. Então, todo o karma, espiritualmente falando, foi feito para ser resolvido. Se eu não resolvo, é porque eu não quero. E se eu resolvo, mas continuo ali, é porque eu desejo estar ali. Mesmo que eu fique ali reclamando. Então, às vezes, em alguma relação que já está resolvido, mas eu quero ficar ali, é um desejo de estar. É uma vontade, meu coração pede para estar ali. Algumas coisas são possíveis, outras não, porque depende também do projeto de vida e missão de vida das outras pessoas envolvidas, tá bom? Então, para a gente entender isso. E a missão, ela é algo maravilhoso. A gente tem então eu falo porque eu trabalho, né, por um processo missionário. Então, sim, eu trabalho pelo trabalho, eu trabalho pela minha empresa, eu trabalho para ter uma vida boa, eu trabalho para fazer coisas boas, e você deve fazer isso também, porque quem trabalha de graça é escravo, né? Então, quem é obrigado a trabalhar de graça, quem tem que dar tudo de graça é escravo. Então, ninguém quer
que ninguém trabalha de graça, né? Então, a mesma coisa. Então, tudo o que você faz tem o seu valor e você merece receber por ele, nem mais nem menos, o adequado àquilo, né? O justo, certo? Então, você recebe de acordo com a sua entrega. Então, se você entrega mais ou menos, você recebe mais ou menos, você está sempre sem trabalho. Se você entrega bem, você vai ter cada vez mais pessoas querendo o seu trabalho, tá? E aí também tem o movimento de você interiorizar isso, porque se você acha que as pessoas têm que te dar alguma coisa de graça, em algum ponto precisa ser tratado isso para que você se liberte deste pensamento, porque este pensamento ele é aprisionador, né? Ele é escravizado. Então você sente que você está sendo sempre usado, só que às vezes a gente também quer que o outro fique fazendo as coisas pra gente, isso também é usar o outro. Então a gente fala tanto de ser usado, né? De ser não desrespeitado, mas quantas vezes a gente está pedindo para o outro que o outro dê mais, né? Que o outro dê de graça, né? Que o outro tem que fazer, e aí a gente não percebe que às vezes a gente também está sendo desrespeitoso com o outro. Mas só para concluir, quando a gente fala de missão, missão é uma coisa difícil, então tem pessoas que vêm com situações difíceis, então às vezes a vida da própria pessoa, ela em si não tem nenhum problema, mas ela está atrelada a situações muito difíceis, e às vezes é a missão, né? Então é a missão que ela aceitou e por amor escolheu. Então às vezes o processo com sei lá, um pai ou uma mãe doente, um filho, um irmão, né? E por mais que seja difícil, no fundo a pessoa está ali. E missões são difíceis, né? O meu trabalho, que é um trabalho que além do trabalho material, que é a parte física, é um trabalho espiritual, então não é uma empresa convencional que só quer vender um produto, não, é uma empresa que quer junto de vocês trabalhar esse processo evolutivo. Então essa parte de evolução, de conexão espiritual, de cura, ela é totalmente voltada para um ambiente missionário, né? Então essa missão de levar consciência que cura para o maior número de pessoas, né? De mostrar, inclusive, que todo mundo pode transcender a própria dor, transformar a sua maior dor na sua maior força, isso é difícil, né? Então, quando algumas pessoas falam, Andresa, mas missão é uma coisa fácil? Não, missão é uma coisa difícil, né? Senão não precisaria de missionários, não precisaria de pessoas que trouxessem, que fossem, às vezes, tão desconsideradas. Olha, eu confesso que não é meu caso, tá? Mas porque eu trago de uma maneira leve, mas sim, existem muitas pessoas que têm um outro tipo de personalidade, que vão ser mais incisivas e tem muita dor. Então, eu quero dizer que quando a gente fala de missão, não significa que vai ser fácil, significa que vai valer muito, mas não significa que vai ser fácil. Ficar chorando, lamentando no meio do caminho não ajuda. Então, se você nunca se enquadrou em nada do que você fez, quem sabe o seu trabalho é um trabalho mais missionário, um trabalho de levar consciência para o mundo. E isso não significa fazer de graça, significa viver daquilo que você ama, mas continuar sem parar, tá? Por quê? Porque se fosse só por dinheiro, eu não precisaria mais fazer hoje. Eu já tenho uma vida bem organizada e eu vim de um lugar muito pobre, tá? E hoje eu tenho uma vida muito organizada. Então, o que faz com que eu não pare é a missão. Entende? Então, o que faz você continuar é aquilo que move o seu coração. E o meu coração se move em ver pessoas se curando. Tá? Isso não significa que todo esse trabalho tenha que ser feito de maneira gratuita, porque senão, vibracionalmente, frequencialmente, eu estou alimentando a escravidão, que é algo que eu abomino. Né? Então, eu acho sim que a gente tem que lutar pela liberdade, e a liberdade está em ter um trabalho oferecido e a gente receber por aquele trabalho de maneira justa.
ok? Então, se não você que sempre defende a não escravidão, se você pede para alguém fazer alguma coisa de graça para você te dar as coisas de graça, então você está da boca para fora dizendo uma coisa, mas dentro vibrando outra. E aí não entende por que que a vida não anda, por que que a liberdade não acontece, a liberdade financeira, a liberdade geográfica, a liberdade emocional, né? E aí você sempre será um dependente emocional, um dependente financeiro, um dependente material.